de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de segunda-feira. Hoje é dia 7 de outubro de 2024. Deus abençoe a sua tarde, a sua noite, a sua semana, que possa ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui novamente em mais uma tarde de bênção em seu lar. Que esta tarde possa ser um culto na sua casa. Que esta tarde, essa programação, possa ser bênção na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu comércio, na sua empresa. Estamos orando para isso, para sermos bênção na vida de vocês, para sermos pessoas abençoadoras. Estamos aqui para isso, para servir. E o Senhor tem nos dado essa oportunidade de sermos servos dele e servos de vocês. Somos servos, irmãos. Estamos aqui para servir. Grande aqui é o Senhor. Grande aqui é o nosso Deus. Somos todos conservos um do outro. Né? Estamos aqui juntos, um ajudando o outro, e vamos nesta caminhada, porque o nosso destino é o céu. Estamos olhando para quem? Para Jesus. Eu não perco o foco que é Jesus. Tem hora, né, que a gente é tentado por olhar para um lado, para o outro, para desanimar, para entristecer, mas não podemos fazer isso. Temos um objetivo, é o céu. E para chegar no céu é olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não olhe para os problemas, não deixe os problemas atingir a sua fé, não deixe a circunstância abalar a sua fé, não. Clame por Jesus, vá para a oração, vá para o jejum, vá para a palavra, vai ler a palavra, que através da palavra, através da oração, do jejum, você vai se fortalecendo no Senhor. Eu já falei aqui várias vezes e repito, esses últimos tempos da igreja aqui na face da terra, quem não estiver alicerçado na verdadeira palavra, na verdadeira doutrina, não vai suportar os dias maus. Nós não podemos estar firmados aí na expectativa de uma falsa segurança que o mundo nos propõe. Essa segurança que nós temos aqui é falsa. A nossa segurança está no Senhor. E nós devemos estar preparados para todo tipo de evento. Né? Pode piorar de uma hora para outra, podemos ser perseguidos, podemos ser privados de muita coisa, mas se estivermos firmes na palavra, irmãos, nós não vamos ser derrotados. Nós vamos permanecer, porque quem nos sustenta é o Senhor. E quem que é o Senhor? É a palavra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. E estamos firmados na palavra do Senhor. Por isso que Jesus fala que aquele que ouve e pratica é como uma casa firmada ou fundada sobre uma rocha. A diferença, aquele que ouve e não pratica é como uma casa firmada sobre areia. Qual que tem mais chance de cair? É óbvio que é aquela que é colocada, firmada sobre a areia, porque a areia não dá segurança. Agora nós estamos firmados na rocha, que é Cristo, é na palavra. Tem vento? Tem tempestade, tem dia mau? Tem, mas nós vamos caminhando, porque estamos firmados nas promessas de Jesus. Amém? E você e eu somos mais, não somos vencedores, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando vem o desânimo, quando bate o desânimo, quando bate a tristeza, quando bate o desespero, nós olhamos para Jesus. Como eu falei hoje de manhã. É verdade, nós vamos até Ele. Vinde a mim. O Senhor faz esse chamado. Vinde a mim. Quando nós vamos a Jesus, irmãos, tem descanso, tem paz, tem esperança, tem ajuda. Tem ajuda. Tem consolo, tem conforto, tem unção para nós nos fortalecer. É Jesus, irmãos, que é a nossa, que deve ser prioridade na nossa vida, porque é Ele que nos sustenta em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, precisamos de estar com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Tem uma passagem aqui que eu já falei tempos atrás, 8 de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 8, diz da mulher adúltera, né? Muito conhecido. Diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo
Ele passou a noite orando, irmãos. Ele foi para os Montes da Oliveira, né? Passou, acredito, a Bíblia não está dizendo, mas eu acredito que ele deve ter passado a noite orando. E pela manhã cedo voltou para o templo, aí foi para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu que dizes? Isso diziam, presta atenção, irmãos, isso diziam eles tentando Jesus. Irmãos, esses fariseus, esses religiosos eram os verdadeiros demônios, né? Tentando Jesus, pondo Jesus à prova. Eles faziam aquilo lá não porque eram, né, sinceros ou porque estavam ali para preservar a lei. Não. Eles faziam muitas coisas para quê? Para tentar Jesus. Olha só. E eram religiosos, irmãos. Conheciam a lei. Olha só o perigo, né? O perigo de nós ser apenas religiosos e tentar o nosso Deus. Eles tentavam a Deus aqui, ó. Olha só. Isso diziam eles tentando para que tivesse algo para acusar o Senhor Jesus. Era tentando, a intenção deles não era ser zelosos pela lei. Tudo bem, a mulher estava fazendo algo errado, mas eles trouxeram aquela mulher naquela situação, o certo era trazer o homem também e os dois ser apedrejados. Pela lei era assim, não só a mulher. Cadê o homem que estava em adultério com ela? Nos trouxeram. Era para tentar Jesus. E outros, né, desvalorizavam as mulheres. Então, olha só, eles diziam isso tentando para que tivesse algo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Vai saber o que Jesus estava escrevendo. Eles tinham esse costume. As pessoas ali do Oriente Médio tinham muito costume de escrever com o dedo em terra. Não sei o que Jesus estava escrevendo, nem a Bíblia não diz. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse, ficaram lá: Senhor, o que nós faz? Essa mulher foi pega no ato adulterando, o que o senhor fala? Hein? O que o senhor fala? Jesus escrevendo ali em terra. E eles insistindo, a Bíblia falou, insistindo, e diziam eles, né? E diziam isso, né? Tentando Jesus e dizendo: ó Senhor, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adulterando. Que a lei de Moisés manda apedrejar. E tu que dizes? Olha só que responsabilidade, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Vixe, aí o negócio pegou, hein? Porque não existe homem que não peque. Eles tinham ciência disso. Eles tinham essa ciência. Olha como Jesus é sábio. Aquele de vocês que não tem pecado é o primeiro, porque a lei manda apedrejar. Então aqueles entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra nela. Aí o negócio pegou pro lado deles, né? E tornou, nem deu bola a Jesus. E tornou ali e continuou escrevendo no chão. Quem sabe estava escrevendo: você é um mentiroso. Quem sabe escrevendo a mentira, a hipocrisia, né? E tanto, né? Quem sabe estava escrevendo ali, eles olhando: eu sou hipócrita, né? Eu tenho pecado, eu sou isso. Quem sabe? Não sei, a Bíblia não fala. Pensamento meu. Quando ouviram isso, né? Que leram não. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condena? Olha só, ninguém te condenou? Quer dizer, ninguém te apedrejou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também. Nem eu te condeno. Mas, né, nem eu te condeno, mas vai-te e não peque mais. Ou ao contrário, vai-te e não peques mais. Jesus apoiou o erro dela? Não. Não apoiou. Jesus é a favor do adultério? Não.
Mas Jesus é misericordioso. E eles não tinham misericórdia. Agindo no nome da lei, mas cadê o homem que estava em adultério com essa mulher para ser apedrejado também? A lei mandava que os dois fossem. Mas eles, que faziam do jeito que eles queriam, que tentando Jesus, eram verdadeiros religiosos usados pelo diabo. Porque essa linha aqui desses religiosos, mas perseguiram Jesus do começo ao fim do seu ministério. Esses religiosos aqui, os fariseus. A Bíblia fala, olha aqui, e os escribas e os fariseus eram os altos, vamos dizer, os mais altos níveis dos religiosos daquela época. Os intérpretes da lei, os escribas, aqueles que copiavam, que o papiro ele estragava, ficava velho, e eles copiavam, era tipo assim um copista também, e interpretava a lei. E os fariseus religiosos, que seguiam fielmente as leis, tudo ali para pegar Jesus em alguma falha. Mas, como sempre, Jesus misericordioso. A lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. E o que você disse? Se Jesus manda apedrejar, cadê a misericórdia? Cadê o amor? Que ele tanto empregava como ele vivia, o tanto que ele fazia. Olha só que situação. E você fala, não, na apedreja ela não. Jesus estava quebrando os mandamentos. Jesus estava apoiando o pecado daquela mulher. Mas Jesus é sábio. É Deus, né? Aí Jesus, olhando, conhecendo o coração deles, falou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atira aquela pedra. Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí o negócio pesou, né? Aí eles sabiam muito bem que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos e falhamos. A gente olha que, nesse sentido do pecado, Deus, irmãos, Ele quer que nós nos afastamos do pecado, deixamos tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Isaías 59:2 diz que os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado nos faz divisão com Deus. Quando estamos em pecado, vivendo em pecado, estamos separados de Deus. A palavra certa é essa. Quem continua numa vida de pecado está separado de Deus. Deus não está com aquela pessoa. Mas quando arrependemos e deixamos, nós reatamos a nossa comunhão com Deus. É preciso que arrependimento, não remorso. Precisa de uma metanoia, mudança de mente, mudança no caráter, mudança na mente. Precisa haver uma conversão. Estou indo para cá, eu vou pegar o caminho ao contrário. Estou indo para o caminho largo, vou entrar no caminho estreito. Precisa de uma conversão. Então, meus irmãos, o Senhor conhece. A Bíblia fala que aquele que não peca, aquele que diz que não peca, já está pecando, é mentiroso. Mas o pecado... Então, como que eu faço, pastor? O pecado na nossa vida é aquele pecado imprevisível. Não é aquele pecado maquinado. Você já viu que até em crime, quando eles vão julgar um crime, o juiz vai dar uma sentença, o crime premeditado, a pena é maior? Você já observou isso? Quando é tudo premeditado, tudo combinado, a pessoa vai lá, comete um crime, a pena é maior. Assim, no sentido com Deus, é desse jeito. Quando o pecado na vida do cristão deve ser o quê? Um erro de algo. Eu estou querendo acertar, mas eu errei. Deve ser um tropeção, um escorregão. É o pecado na vida do cristão. Todos nós temos isso. O bom se não escorregássemos, o bom se não errássemos, mas infelizmente temos uma natureza adâmica. Agora aquele pecado proposital, planejado, eu vou fazer isso, depois eu peço perdão. Esse pecado é diferente. E não é o mesmo de um pecado que eu faço como um tropeção, um acidente de percurso. Aquele premeditado, irmãos, as consequências dele é muito pior. Não que Deus não perdoa, mas a consequência é diferente. É muito pior. Você está automaticamente
como se diz, pecando contra Deus, sabendo, querendo, afrontando Deus, pisando no sangue de Jesus, né? Você está fazendo isso já premeditado. É diferente daquele que é um acidente de percurso. Às vezes uma coisa, você não está esperando, de repente lhe acontece uma coisa que você não está esperando, você ira, tal, fica nervoso, faz alguma coisa, é diferente daquele planejado. Então devemos tomar muito cuidado. Deus vê isso no nosso coração. Vou fazer isso para prejudicar aquela pessoa. Você está premeditando. Né? Isso tem um peso maior. É como eu disse na condenação aí, quando a pessoa, antes de cometer o crime, ele arma tudo, investe, faz tudo, né, premeditado. Já viu que a pena é maior, porque ele fez já premeditado. Assim também, irmãos, quando pecamos contra Deus. Somos falhos, sim. Somos pecadores, sim. Mas eu não posso planejar. Eu vou fazer um adultério ali, depois eu peço perdão para Deus e tudo fica normal. Não é bem assim. A sua comunhão com Deus foi cortada ali no momento que você fez o ato. Porque você premeditou. E assim vai em várias esferas da vida. O pecado premeditado, irmãos, as consequências dele é maior. Deus tem poder para perdoar, sim, mas tem as consequências. Né? Tem as consequências. Né? Agora, o pecado na vida do cristão deve ser um tropeção. Ele, tentando acertar, ele errou. Né? Tentando acertar, ele errou, tropeçou, escorregou, falou que não devia. Foi uma coisa pega de surpresa. Ele não estava preparado. Ele não tinha premeditado, não estava preparado. Aí eu errei, falei coisas, fiz algo que, né? Aí é diferente. Aí eu confesso e deixo. Agora aquele que eu premeditei, irmão, tem um peso muito maior. Vou fazer um mal contra aquele fulano, fazer um mal contra aquela pessoa, e vai premeditando, vai maquinando, e o Senhor vai falando, não faça isso, meu filho. Isso é pecado, o Senhor vai te falando, o Espírito Santo vai te falando, tentando te convencer para você não fazer, e você vai lá e faz. Aí é diferente as consequências. Você vai perder a comunhão com Deus. Você vai ter de consertar o erro que você fez, se for reparável. É muito mais profundo, muito mais pesado. Porque, como nós sabemos, ali a gente vê Jesus, todo pecado é pecado. Mas a gente vê Jesus falando que vai ter graus de juízo. A gente vê que Jesus fala para algumas cidades, se tivesse feito os mesmos sinais, ali, eu não sei se é Tiro, Sidom, se fosse feito lá em Sodoma e Gomorra, os mesmos sinais, a cidade estaria em pé até aqueles dias. Então, para eles vão ter menos rigor. A gente vê que há grau de punição. Né? Então, nós devemos tomar cuidado. O pecado na vida do cristão é um tropeção, um escorregão, é um erro, é um acidente de percurso. Você não premeditou, você não, né? Você não, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer... Não. Foi um acidente de percurso. E aí você se arrepende, você viu que errou, você se arrepende, humilha, pede perdão, você é restaurado. Agora aquele premeditado, Deus vai te custar caro, viu? Vai te custar, vai te dar. As consequências são muito piores. Amém? Então aqui nesse caso desta mulher, a gente vê a mulher pega no ato de adultério. A lei mandava apedrejar. E os fariseus, os escribas, os fariseus, essas seitas, né? Ali tentando Jesus. Não é que eles eram zelosos pela lei. Não era assim. É porque eles queriam tentar Jesus e pegar Jesus de alguma forma. Porque Jesus fala, não apedreja ela não. Jesus estava quebrando a lei de Moisés. Mesmo eles agindo errado, porque cadê o homem também? O homem que foi pego no ato? Cadê? Eles não trouxeram até Jesus. A lei mandava apedrejar os dois. E aqui outra coisa, se Jesus mandasse apedrejar, ele cumpria a lei, mas cadê o amor e misericórdia que ele pregava? Olha só que situação que eles queriam por Jesus. Mas Jesus é o nosso exemplo. Misericordioso, sábio, sempre tem ali uma palavra para confrontar, para
como se diz, para frustrar os planos dos inimigos. Que aqui era um plano dos inimigos de Jesus. Aí Jesus sempre tinha uma palavra para frustrar os planos deles. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a apedrejar ela. E aí? A Bíblia diz que foi saindo, e quando ouviram isso, saíram um a um. Começar pelo mais velho, até o último. Ficaram só Jesus e a mulher. E Jesus perguntou para a mulher: ninguém te condenou, mulher? Disse-lhe a mulher. Não, Jesus endireitando, vendo ninguém mais a não ser a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles que onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. Jesus não apoiou o erro dela. Jesus deu falou: vai e não peca mais, porque se uma hora você pode morrer por isso. Hoje eu tive misericórdia de você. Lá na frente, como Jesus ele estava, que ele estava limitado ao corpo humano também, ele não poderia estar como hoje, ele é onisciente, vê, sabe todas as coisas. Olha, mulher, toma cuidado. Se você for pego num ato desse novamente, e eu não estiver lá, você pode ser apedrejado. Então toma cuidado. Vai e não peques mais. Jesus não apoiou o erro dela. Jesus teve misericórdia, mas falou para ela: abandona isso. Vai e não peques mais. Você viu que você estava a ponto de ser apedrejado. Você não viu o apuro que você passou, mulher? Estou usando as minhas palavras. Olha só, você não viu que você poderia ser apedrejada? Vai, não repita isso mais não. Lá abandona o pecado. É isso que Jesus fala para nós. Vai e abandona. Porque uma hora, o salário do pecado, o que é? A morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vai, que senão isso pode te levar à morte. Tanto física como espiritual, porque o adultério é pecado. Aqui Jesus teve misericórdia, mas falou para: vai e não peques mais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Assim, irmãos, somos nós servimos um Jesus misericordioso, mas um Jesus santo. Um Jesus santo, né? Nós não podemos brincar, pisar no sangue de Jesus. Nós não podemos desprezar o sacrifício de Cristo, irmãos. Mas foi comprado com preço de sangue. Valorizemos a nossa salvação. Muitas pessoas não valorizam a salvação. Valoriza muito mais um casamento. Valoriza muito mais um relacionamento do que a salvação. Tem muitas pessoas que valorizam mais um relacionamento do que a salvação, irmãos. Ela troca Jesus com uma vida, uma vida aí com o homem, vai morar com o homem, abandona Jesus para morar com o homem e dá muito mais valor. Ao contrário, também muitos homens abandonam Jesus para ir morar, viver uma aventura com mulheres, abandonam a casa, larga mulher, larga filhos. Para mim isso não é homem nunca. Que responsabilidade é essa? Larga a esposa, larga os filhos, vai morar, viver aventura com outra mulher mais nova. Isso para mim não tem caráter de jeito nenhum. Precisa dar óleo de peroba para ele. Muitos fazem isso. Tem mulheres também que abandonam o marido e larga filhos, larga o marido aí sofrendo e vai viver aventura com um homem mais novo. Tem muitos fazendo isso. Jesus não apoia, Deus não apoia isso. O adultério leva para o inferno. O adultério leva para o inferno. Nós sabemos. A Bíblia ensina que deixa a mulher, a não ser por prostituição e vai morar com outra, vai viver com outra. Não, o pastor casou, tá tudo casado. Tem adultério. É adultério, a Bíblia está dizendo. Não, eu larguei da espuma, tô morando, fui viver com um irmão. Cuidado. Cuidado. Nós não estamos aqui para mandar ninguém para o inferno, mas nós estamos aqui para pregar e ensinar a Bíblia. Então toma cuidado. Toma cuidado nesse lado. Hoje banalizou o casamento, hoje tem contrato, hoje experimenta. Às vezes, vamos experimentar, vamos morar junto, se dá certo, nós casa. Se não, nós não casa. Tá desse jeito hoje. Hoje, começa a namorar, já começa a ter uma vida de casado. Isso não é isso. A Bíblia condena.
Tá namorando, tendo vida de casar, tá noivo e tem vida de casar. A Bíblia condena. Sabe? Se a pessoa não largar, não arrepender, igual Jesus falou para essa mulher, abandone esse adultério e não peques mais. Se a pessoa não arrepender e não largar dessa vida, ela vai para o inferno se Jesus vir ou ela morrer. Porque Jesus pode vir para nós a qualquer momento. Eu posso ter um acidente, eu posso ter um ataque cardíaco aqui e morrer agora. Não sei a hora que eu posso partir. E como que eu estou diante de Deus? Será que vai dar tempo de eu consertar na hora que a morte chegar? Então, meus irmãos, devemos tomar muito cuidado. E nessa área aqui sexual, nessa área de casamento, noivado, tá terrível. Já não tem mais aqueles princípios bíblicos no casamento. Como eu disse, começa a namorar, já começa a ter vida a dois. E depois começa a pedir que Deus abençoe o casamento. Que abençoa o quê? Está em pecado. Como que Deus abençoa o casamento da pessoa que vive no pecado? A pessoa não nega o desejo da carne por causa de Deus, faz de qualquer jeito. Quantas pessoas deixa a família, como eu disse, vai viver aventura. Ainda pede que Deus abençoe, que não vai abençoar nada. Está errado, está em pecado. O pecado faz barreira, irmãos. Toma cuidado com a vida, com a vida sentimental. Preserve-se, valorize o seu corpo, mulher. Valorize-se. Porque o homem, se você não valorizar o homem, não vai te valorizar, não. Guarda aí pro casamento, você que é moço, vai casar, faz as coisas direitinho, não passa o carro na frente dos bois, não. Senão seu casamento não vai ser abençoado. Como eu disse, pecado premeditado, vamos dormir junto, vamos viver junto. Aí depois nós casa e pede perdão, nós conserta, irmãos. Não é bem assim não, Deus não é bobo, irmãos. Bobo é nós. Não, vamos morar junto, depois nós pede perdão, o pastor nos abençoa, tá tudo certo. Sua vida nunca vai ser abençoada. Não tô jogando praga não, é princípios, irmãos. É princípios. É princípios bíblicos. Não aguenta um fogo, O fogo está mais forte da carne do que o fogo do espírito. Na carne purinho. Então, meus irmãos, se você namora uma pessoa que não te respeita, já quer levar você a ter uma vida de esposa antes do casamento, abandone esse cara. Que vai te trair lá na frente. O cara que te obriga você a fazer as coisas com ele antes do casamento, ele vai te trair lá na frente. Pode ficar, Guarde isso no seu coração. Então, cuidado. Cuidado, não troque a sua salvação por um prazer, um prazer carnal, não troque. O homem que te ama de verdade, ele vai te respeitar, vai esperar a hora certa. Eu posso dizer isso porque eu esperei, irmãos. Eu vim do mundão, irmãos. Eu vim do mundão aí de prostituição. Tive um encontro com Jesus, comecei a namorar com a irmã Débora, nós só teve algo depois de casado. Nunca desrespeitei ela. Eu sinto prazer em dizer porque é possível, porque eu vim do mundão. Eu vim da prostituição. E respeitei, porque eu amava ela. E amo ela. Falei, não, eu não vou atrapalhar a minha comunhão, nem dela com Deus, nem a minha. Porque isso atrapalha a nossa comunhão com Deus. Aí vem muitas maldições na nossa vida. Porque tem brecha. Tem brecha. Aí o diabo vai só. Por isso que muitos casais estão sofrendo, espera. Que fogo é esse? Fogo para orar não tem, fogo para buscar Deus não tem, mas para fazer essas coisas tem. Irmãos, toma cuidado. Estamos aqui no nome de Jesus, na presença de Deus, aconselhando, porque são muitos que entram por esse caminho. E muitos que nos procuravam conselhos, aqui no nosso canal em particular, a gente aconselhava, até parou de buscar conselho, porque não aceita o que a Bíblia diz, não é o que eu digo. Eles não aceitam os ensinos bíblicos. Quantas pessoas eu já atendi, aconselhei para elas não viverem nessa vida errada. Vivendo como casado com namorado, morando junto, vivendo uma vida de casado com namorado. Então, sai desta vida que a sua vida não vai ficar legal. Não adianta eu ficar orando por você, porque do jeito que você tá, o diabo tá agindo. Tem pecado e tem de arrepender. A sua vida vai ser abençoada quando você... mas o meu namorado, o meu noivo, se eu parar de fazer isso, você vai me largar. Então, com certeza, você já tem um ídolo. Com certeza, já pôs o seu namorado, seu noivo no lugar de Jesus. Com certeza.
com certeza ele está primeiro na sua vida. Por quê? Ele que manda. A Bíblia condena, a Bíblia fala para não fazer, a pessoa faz para agradar o esposo ou para agradar a esposa. Então, ele é o primeiro lugar na sua vida. Então não adianta orar, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Entendeu, meus irmãos? Então, a gente está aqui com sinceridade, com amor, mas falando a verdade. A verdade dói. A verdade nos confronta. E se não houver uma conversão, mudança, você está debaixo de pecado. Essa mulher, se ela continuasse no adultério, depois que Jesus aconselhou, ela está sujeita a morrer fisicamente e espiritualmente a qualquer momento. Mas se ela deixou aquela vida de adultério e não fez mais, ela com certeza vai ter vida. E vida com abundância. Então, irmãos, o caminho é esse. Eu não posso ficar passando amor hoje, pai, não fala mais sobre isso, contra isso. Porque hoje virou uma coisa normal para os homens. Virou uma coisa normal para os homens. Hoje, né? Não respeita, não espera, já tá junto, já tá morando. Hoje tá assim. Mas para Deus, a Bíblia ainda continua sendo a nossa única regra de fé. A Bíblia continua condenando. Quem tem relação antes do casamento está fornicando. E os fornicadores não entrarão no reino dos céus. Quem tem extra fora do casamento é adultério. É adultério. E quem larga da esposa para casar com outro, está adulterando. Quem larga a esposa que larga do marido para viver uma aventura, está adulterando. Quem larga da esposa para viver uma aventura, está em adultério. É Bíblia. É Bíblia. E aí? Será que vai ter um jeitinho naquele dia? Quando nós formos arrebatados? Será que vamos ouvir a trombeta de Deus para sermos arrebatados? Ou será que as nossas aventuras vão impedir de nós chegar no céu? Será que os nossos desejos ardentes, carnal, vai nos impedir de escutar a trombeta de Deus? E aí? É escolhas. É bom dentro do casamento. É bênção dentro do casamento. Antes é maldição. Antes e fora do casamento é maldição. Só isso. Então precisamos, irmão, voltar para as Escrituras. Tem muita gente aí passando a mão. Tem muita gente que já não está pregando mais a verdade. Mas independente deles pregar a verdade ou não, nós vamos ser julgados pela palavra. É essa palavra que vai nos tirar do céu ou nos colocar lá. Lógico que as nossas atitudes, mas vamos ser julgados pela palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus seja louvado. Estamos aqui na presença daquele que tudo pode, tudo tem. Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para fazer um milagre na nossa vida. Mas precisamos ter uma postura. Precisamos de ter uma postura para chegar diante de Deus e permanecer no amor de Deus. Precisamos ter uma postura. Está aqui o caderno na qual nós anotamos os pedidos. Você tem toda a liberdade de enviar os pedidos para nós e nós estaremos orando pela sua vida, orando pela sua casa, pela sua família. E Deus, que tudo pode, Ele vai fazer a obra na sua vida e na nossa vida. Oremos nesta tarde. Senhor Deus e Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que estou aqui, quero agradecer ao Senhor por esse momento. Falamos aqui da palavra do Senhor, sobre a história dessa mulher que foi pega no ato de adultério. O Senhor a perdoou, mas o Senhor disse a ela, vai e não peques mais. Senhor, nos ajude, Pai, fugir da prostituição, do adultério. Ô Senhor, nos ajude, Pai, tenha misericórdia. Quantos casais, Pai, sofrendo, porque não estão respeitando os princípios bíblicos, Pai. Estão vivendo como o mundo ensina, infelizmente. Pai, tenha misericórdia. Que nós possamos, Pai, respeitar os princípios bíblicos. Nos ajuda a viver a palavra. Nos ajuda, Pai, a pôr a palavra em prática na nossa vida. Abençoa as famílias, abençoa os lares. Coloca arrependimento nos corações de pessoas que estão vivendo dessa maneira. Deus, faz uma obra, Pai. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu oro. Eu apresento cada nome, cada pedido que está aqui neste caderno de oração. Visita, Pai. Sara, liberta, salva. Meu Deus, opera maravilhas. No nome do Senhor Jesus, Pai. Nós clamamos, suplicamos a Tua bênção, o Teu milagre
sobre a vida dos ouvintes. Meu Deus, faz milagres. Visita pessoas que estão com dores. Visita pessoas que estão hospitalizadas, Deus, dá saúde. Tenha misericórdia, Deus. Nós entregamos todos que estão nesta oração, nesta tarde, nas tuas mãos, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de milagre. Pai, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua casa, a sua família. Senhor Jesus te dê saúde, paz, direção, e que vocês possam ser abençoados nesta tarde em nome de Jesus. Ficamos por aqui, vamos ouvir um testemunho e prometemos voltar às 0 horas, se Deus permitir. Se Deus permitir às 0 horas, estamos aqui na oração da madrugada. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana, no nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmã Débora. Hoje, 4 de outubro, na oração da madrugada, da meia-noite, eu ouço de manhã, antes de sair para trabalhar. Eu acordei com muita dor nos rins mesmo. E na oração o presbítero Eurípides começou a orar pelo corpo, por dor no corpo, e Deus mandou que eu colocasse o meu celular nas costas. E eu sentada, tomando café, que eu tinha que sair logo, eu coloquei o celular nas minhas costas, encostado nos meus rins. Curou. Eu fui para a aula de manhã, saí da aula, vim para o trabalho, estou até agora no trabalho e Deus me cobrando. Dá o testemunho, porque na hora eu falei, ô Senhor, Espírito Santo, vem e me cura. Eu coloquei o celular no local dos meus rins, no meio das minhas costas. Nada. Estou trabalhando, estudei a manhã inteira, saí da escola 1h30 da tarde, vim para o trabalho. Vou trabalhar hoje até às 8 da noite. Graças a Deus, irmã Débora, nenhuma dor, nenhum comprimido foi tomado. O Senhor me curou. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Deus, e gratidão, eternamente gratidão, por vocês, pelo presbítero Eurípides e por a senhora, irmã Débora, que as bênçãos de Deus sejam na vida de vocês em excelência, em abundância, no poder e nome do Senhor Jesus. Acabou a dor nos meus rins, a dificuldade de urinar. Nada, em nome de Jesus, eu fui curada e esse é meu testemunho. Hoje é 4 de outubro de 2024, Beatriz, de Londres. Muito obrigada, gratidão, eternamente gratidão, por todas as coisas entre os céus e a terra, por todas as pessoas, coisas e fatos, e que todos recebam a bênção, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na companhia do amor do Espírito Santo de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Gratidão.